Olá, boa tarde. Olá, amigos e amigas, boa tarde. Investigadores do FBI no Fórum de Vitória. Eles são testemunhas no júri popular de 2 capixabas acusados de assassinar uma jovem nos Estados Unidos em 2020. Logo depois desse crime, os assassinos confessos fugiram para o Brasil. Essa fuga pode ter sido porque aqui a pena por homicídio é mais branda do que lá, né? Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Vanessa Calmon. Vanessa, boa tarde para você. Muito boa tarde, Bruna. Boa tarde, George. Boa tarde a todos que nos acompanham de casa. Exatamente, viu, Bruna, George? Isso, inclusive, é algo que é defendido pela promotoria, né? Os 2 acusados, o Tiago Felipe Souza Bragança e o Anderson Júnior da Silva, teriam fugido para o Brasil logo depois do crime porque tinham conhecimento que o estado da Califórnia, onde eles cometeram esse assassinato, é um dos 27 estados dos Estados Unidos que possui pena de morte. Então, na melhor das opções, eles pegariam pelo menos a prisão perpétua. Mas a promotoria acredita que um crime como esse, cometido de forma bárbara e com muita crueldade, né, com requintes de crueldade, seria visto pelas autoridades dos Estados Unidos, pelas autoridades do estado da Califórnia, como um crime com pena de morte, né? Então, eles fogem para o Brasil logo depois desse crime, que foi cometido em janeiro de 2020. Eles passaram por outros 3 estados dos Estados Unidos antes de fugirem para o Brasil e foram presos aqui no município de Cariacica em fevereiro. Permaneceram presos aqui no Brasil por conta do princípio da extraterritorialidade. O que é isso, né? Brasileiros nascidos aqui no país, como eles foram presos aqui, eles não poderiam voltar aos Estados Unidos para responderem por esse crime no país onde eles cometeram. E sim, eles responderiam por esse crime aqui no Brasil. E é isso que está acontecendo hoje no júri popular, que começou por volta das 9 da manhã aqui em Vitória. A dona Delma, mãe de Ana Paula Braga, de 24 anos, que foi assassinada no próprio apartamento em Los Angeles, esteve aqui. Ela mora em Minas Gerais, em Belo Horizonte, chegou aqui muito emocionada, conversou com a imprensa e falou sobre o sentimento de estar frente a frente com os assassinos confessos da filha pela primeira vez. Vamos ver na reportagem. O choro é de uma mãe que espera por justiça há quase 3 anos. Muito sofrimento mesmo. Eu espero por isso todos os dias da minha vida. Eu espero que Deus faça justiça, porque a minha filha era muito trabalhadora e ela ajudou muito eles. Dona Delma Félix Feitosa, de 58 anos, veio de Belo Horizonte, Minas Gerais, para o júri popular dos capixabas acusados de assassinarem sua filha, Ana Paula Braga, de 24 anos. A jovem foi morta por estrangulamento em janeiro de 2020 na Califórnia, Estados Unidos. Tiago Felipe Souza Bragança e o Anderson Júnior da Silva ainda são acusados de jogarem o corpo da vítima em um container de lixo. A mãe afirma que ainda recebeu um vídeo com a prova do crime. Quando eles mataram ela, eles pegaram o iPhone dela e mandaram tudo para mim filmado. Eles falaram barbaridade para mim. Foi horrível. Depois do crime, os capixabas fugiram para o Brasil e voltaram ao Espírito Santo. Foram presos em Cariacica, depois de uma investigação entre as polícias daqui e dos Estados Unidos. Seguindo o princípio da extraterritorialidade, os acusados permaneceram presos no Brasil até o julgamento, que acontece no Fórum de Vitória. Algo inédito para a Justiça do Espírito Santo. O julgamento começou às 9 da manhã. Ao todo, são 6 testemunhas. 4 apresentadas pela defesa e 2 pela promotoria, sendo policiais americanos que acompanharam o caso. Os 3 são do Departamento de Polícia de Los Angeles. Um foi o que fez a investigação em loco, local do crime, seguiu para poder procurar o corpo. E o segundo é o Sean, que ele foi responsável pela telemática, ou seja, ele foi responsável por descobrir o percurso que eles fizeram desde a hora do crime até a hora que eles saíram dos Estados Unidos, de forma a demonstrar como é que foi a fuga deles para cá. O promotor Bruno Oliveira falou sobre a expectativa da pena ao final do julgamento. Em virtude das provas adquiridas durante o processo, além da confissão e da motivação do crime apontada com requintes de crueldade. Eles alegam que ela obrigou
os 2 réus, 2 homens de 1,80 m, uma menina de 1,60 m, a fazer sexo com ela. E por isso que eles mataram ela. Foi um enforcamento. Um réu, inclusive, fala que na primeira tentativa de enforcar, ela permaneceu viva e começou a tremer e chegou a urinar. E aí eles voltaram a enforcar ela com um fio de ventilador. O advogado de defesa de Wenderson contesta essa versão. A participação do Júnior, infelizmente, em relação ao corpo, né? Eles tiveram essa situação, houve um relato no início do processo, mas não houve a confissão do meu cliente com relação à asfixia, né? Ter matado de fato. O advogado de Tiago acredita que trata-se de um julgamento difícil e demorado. Tem muitas testemunhas, tem 2 intérpretes que serão ouvidos, 2 policiais do FBI, são 2 réus, tempo dobrado. A dinâmica é que termine bem tarde. A pena mínima para um crime como esse no Brasil é de 12 anos. Já na Califórnia, estado dos Estados Unidos onde o crime aconteceu, a mínima é de 25. Um dos motivos mais fortes que eles optaram por fugir é a leniência, a benevolência da lei brasileira com o criminoso. O crime praticado lá, se eles tivessem sido presos lá, a pena mínima era 25 anos, podendo chegar à pena de morte. E eles, cientes disso, eles fugiram para cá, para o Brasil, rapidamente, com medo da pena e sabendo que aqui no Brasil a pena ia ser menor. Eu queria que eles fossem julgados lá, porque eles cometeram o crime lá, porque lá tem pena de morte. Bom, a juíza responsável por esse julgamento, doutora Lívia Regina Savernini Bissoli Lage, disse que, de fato, é um julgamento muito demorado por conta da quantidade, de testemunhas. São 4 testemunhas apresentadas pela defesa, 2 testemunhas policiais dos Estados Unidos que são apresentadas pela promotoria. Então é um julgamento que deve durar, no mínimo, de acordo com a juíza, até às 11 da noite, podendo ser estendido. Mas a expectativa dela é de que esse julgamento acabe ainda hoje. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Agora há pouco eu estive lá dentro, a gente não tem autorização para filmar, para fazer nenhum tipo de gravação, apenas podemos entrar sem o celular também. Eu estive lá dentro agora há pouco, o julgamento ainda está acontecendo, não houve aquela pausa para o almoço que geralmente acontece, essa pausa ainda não aconteceu. O julgamento começou por volta das 9h30 da manhã. Bruna, George. E que a justiça seja feita, Vamos seguir acompanhando aí o resultado desse julgamento. Isso aí, valeu, Vanessa, obrigado pelas informações. Ô, gente, uma mulher grávida foi sequestrada em Jardim da Penha, em Vitória, e isso quando ela manobrava o carro para sair da garagem. Um absurdo, gente. O criminoso circulou dentro do carro com a vítima e ela foi obrigada a fazer várias transferências bancárias. A moradora manobra o carro para sair da garagem. Repare que na calçada do outro lado da rua, um homem caminha. A motorista finaliza a manobra com o carro já no sentido certo. O homem passa pelo veículo. De repente, ele saca uma arma e salta na frente do carro. A motorista é rendida. O suspeito entra no veículo. A vítima demora uns segundos com o carro parado. Na sequência, ela sai com o bandido dentro do automóvel. O sequestro relâmpago aconteceu nessa quarta-feira, em plena hora do almoço, nessa rua em Jardim da Penha. A motorista rendida tem cerca de 30 anos. É funcionária de uma escola e está grávida. Ela falou que ela estava bem assustada, abalada pela situação. Mas está tudo bem, passou, não aconteceu nada de grave com ela, isso é que importa. A vítima foi obrigada a rodar por diversas ruas aqui de Jardim da Penha. Ela ficou cerca de 30 minutos sobre a mira de uma arma. Em algumas situações, ele pediu que ela parasse o carro para poder fazer operações financeiras por meio do celular. Ela foi obrigada a fazer 3 transferências, 3 Pix, totalizando R$3.000. Quando ela passava aqui pela rua Hugo Viola, também em Jardim da Penha, ele pediu novamente que ela parasse o carro. Foi aí então que ele falou que iria liberar ela, mas que aquele dia era um dia de sorte para ela, porque ela estava grávida. Pediu dinheiro pelo Pix, fez a transação que tinha que fazer
bloqueou o Pix. Ele até falou com ela que ainda bem que ela estava grávida, né? E aí soltou. E aí pronto. A vítima está grávida de 8 meses. Ela ficou traumatizada depois do assalto. Assustado também estão moradores e pessoas que trabalham na mesma rua. Fiquei bem assustado porque eu trabalho aqui há 16 anos e eu transito aqui, estaciono o carro, saio. No mês passado, uma advogada, também em Jardim da Penha, foi rendida e sequestrada por 2 criminosos, no momento em que ela entrava na garagem do prédio. Sob a mira de um revólver, a advogada foi obrigada a sacar dinheiro em um caixa eletrônico. Durante o trajeto, ela chegou a ser agredida pelos assaltantes, que teriam se revoltado porque a vítima não conseguiu finalizar um empréstimo por meio do aplicativo do banco. Ela só foi liberada cerca de 2 horas depois. 2 casos que ocorreram no mesmo bairro num intervalo de menos de um mês. Histórias que preocupam quem... Vanusa Santana já está na área para falar um pouco mais desse caso. A imagem é chocante, né? É assustador demais a gente ver esse bandido apontando uma arma aí para essa moça grávida dentro do carro. Vanusa, é uma sequência de crimes que preocupa, né, minha amiga? Boa tarde para você. Muito boa tarde, Bruna Maria. Boa tarde, George. Muito boa tarde para o pessoal de casa que nos acompanha. Preocupe muito, viu? O clima ali naquela rua, pelo menos, a Dito Fonte, está, assim, os moradores com muito pavor de sair e entrar dentro de casa, todo mundo saindo muito rápido, entrando muito rápido dentro de casa, justamente porque eles estão com medo de serem a próxima vítima. Como eu disse aí na matéria, no intervalo de pouco menos de um mês, 2 vítimas e assim, nos mesmos moldes o crime, né? As vítimas mulheres entravam ou saíam de casa, né? Na garagem de casa. A primeira, como eu citei aí, que foi no dia 14 de outubro, uma advogada foi pega ainda dentro da garagem, né? Quando ela acabou de entrar com o carro, os bandidos um entrou e o outro ficou do lado de fora. E a segunda, que foi ontem, em plena hora do almoço, essa moça que trabalha em uma escola, acabou aí sendo rendida no momento em que tirava o veículo de dentro da garagem. Elas tiveram a privação da liberdade, essa ficou 30 minutos, mas a advogada permaneceu 2 horas. E você imagina o terror que essas 2 mulheres passaram. A de ontem está grávida de 8 meses, ela ficou extremamente assustada. Hoje de manhã nós estivemos lá no bairro tentando ali apurar melhor essa história. Ela não quis falar com a gente, né? Pediu que uma funcionária avisasse que não falaria com a gente, que ela estava muito abalada e com toda razão. A gente entrou em contato, viu, Bruna Maria e George, com a Polícia Militar para poder saber, porque a gente teve ali alguns relatos de medo, né, por parte de quem mora e trabalha ali, e a Polícia Militar se pronunciou por meio de nota. Eles disseram o seguinte, que a área de Jardim da Penha, em Vitória, é atendida por diversas modalidades de policiamento, como rádio patrulha, psicopatrulhamento, além do DPM, que funciona 24 horas. De qualquer maneira, eles orientam aí a população a qualquer sinal aí de suspeito, de gente aí querendo agir na região, que ligue realmente para o 190, acione a polícia, que uma patrulha, com uma rádio patrulha, com certeza vai até o local para dar reforço. Bruna Maria e George. Tá certo, Vanusa. Obrigada aí pelas informações, reforçando mesmo a segurança. É preciso reforçar ali, principalmente nessas regiões onde esses crimes estão acontecendo. É muito sério, gente. As imagens deixam a gente muito assustados mesmo. Vanusa, muito obrigada aí pelas informações, minha amiga. Você vê que até tem morador mudando a estratégia, né, de colocar o carro na garagem para não ser surpreendido dessa forma. Pois é. Um verdadeiro absurdo. Valeu. Olha só, uma igreja foi arrombada no sul do estado. Até mesmo o armário onde se guardam os objetos sagrados foi jogado no chão. O arrombamento aconteceu no dia seguinte à tradicional festa de homenagem ao padroeiro São Vicente. A igreja fica no interior de Anchieta. Os bandidos estavam atrás de dinheiro e, como não encontraram, levaram eletrodomésticos e brindes. Para entrar na igreja, primeiro eles arrombaram a porta principal e quebraram o cadeado. Lá dentro, eles fizeram uma bagunça. Olha aí, gente, tudo no chão, tudo revirado. O prejuízo pode passar dos R$2.000.
A administração fez um boletim de ocorrência e até o momento ninguém foi preso. Olha, a gente acabou de ver esse caso dessa moça grávida que foi sequestrada, né? Você aí de casa, você sabe como que a polícia consegue ter acesso à rota feita por bandidos em casos de sequestro, com roubo de carro? É um trabalho de inteligência e tecnologia. Vamos chamar a repórter Suzy Faria, que traz todas essas informações pra gente. Suzy, como é que isso acontece? Como é que é feito o trabalho da polícia? Boa tarde para você. Boa tarde, George. Boa tarde, Bruna e amigos do TN. Isso se chama, George, cerco inteligente. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, mais de 1.200 pontos existem hoje no estado, com diversas câmeras rastreando aí as imagens de quem passa, tanto aqui na Grande Vitória pelas vias municipais, também como vias estaduais. Só no estado são 527 pontos. Por que eu falo ponto e não câmera? Porque, de acordo com o secretário de Segurança, Márcio Celante, um ponto pode ter 3, 4, até 5 câmeras. Então, vocês imaginam que se tem 1.200 pontos, serão muito mais câmeras do que isso. E por que a gente começa com essa introdução? Para mostrar como foi solucionado o caso do empresário sequestrado em 18 de outubro, lá na Praia do Canto. Ele foi monitorado assim que a família prestou queixa, né? Disse que o carro foi roubado. O carro foi monitorado em toda a Grande Vitória. E em algumas imagens, inclusive à noite, no escuro, conseguem registrar o momento que o carro do empresário passa pela rodovia José Sete, ali em Santana. É um Volvo que passa na frente e atrás vem um Gol branco. Através da placa desse Gol, a polícia consegue fazer todo o rastreamento por onde os dois veículos, tanto o carro do empresário quanto o que dava apoio a essa operação, passaram. E por meio dessa vigilância online, que acontece em 24 horas, a polícia conseguiu traçar o trajeto que os criminosos fizeram e que possibilitou, com o uso de outras tecnologias, encontrar o carro lá em Viana, logo em seguida, prendendo aí boa parte dos envolvidos nesse sequestro, que nem tramado foi, viu? Então, o secretário falou pra gente aí sobre isso e nós vamos ouvir como ele fez como a equipe, né, conseguiu chegar até o veículo nesse momento. Vamos ouvir a explicação do secretário Márcio Celante. Nós conseguimos, pelo cerco de Vitória, inicialmente, da Prefeitura, a identificação do veículo e no segmento nós conseguimos fazer todo o passo a passo por onde esse veículo transitou e nós conseguimos identificar o município de Cariacica, Viana e a localização desse veículo, a prisão do criminoso e o mais importante, o resgate da vítima. E é um sistema inteligente, ele não necessita da ação humana. O próprio sistema dá o alarme do veículo que passou naquela câmara, naquele ponto do cerco inteligente. A partir daí, acionamento da viatura e abordagem do veículo. Pois é, como vocês viram, é bem difícil um carro ser roubado aqui na Grande Vitória e não ser monitorado. E agora, no interior também, como nós falamos, 527 pontos nas estradas estaduais com câmeras de cerco inteligente para poder verificar quando um carro é roubado aqui, vai para o norte, para o sul, há como rastrear. E olha, George e Bruna, quem gosta de falar no celular, não usar cinto, fumar enquanto dirige, cuidado, porque essas câmeras são tão boas que até isso elas conseguem pegar, elas conseguem identificar, inclusive o rosto de quem está dirigindo. Então, se o pessoal gosta de infringir a lei, se gosta de tentar fazer algo que não deve, como o celular, como eu falei, o cigarro, ou não dirigir com a segurança de mãos ao volante, tome cuidado, porque também está sendo vigiado. George, Bruna. Tem que ficar de olho em tudo mesmo. Daqui a pouco a gente vai ver que em Novo México, Vila Velha, um homem foi preso justamente por conta aí das câmeras do cerco inteligente. O trabalho da Guarda Municipal também importantíssimo, né? Ter essas câmeras para esse monitoramento. Ô, Suzy, obrigada aí pelas informações, tá, minha amiga? Olha, agora a gente vai mostrar um momento de muito alívio e felicidade para a família do Davi, um menino de 5 anos, gente, vítima de bala perdida no bairro Alecrim, em Vila Velha. O Davi recebeu alta, a gente mostrou ontem, conversou com a nossa equipe, o relato inocente de uma criança que não tem noção do tamanho da violência que nos cerca.
O alvo dos tiros era um homem, morto bem perto dele e da mãe também. Com a perna direita enfaixada, Davi Henrique conta direitinho tudo o que aconteceu. Eu tomei o tiro, eu só tomei um tiro aqui, aí a bala desceu por aqui. Aí fecharam aqui e aqui. Foi um barulhão, igual uma bomba. A criança de 5 anos foi baleada na manhã da última segunda-feira no bairro Alecrim, em Vila Velha. Isso porque os tiros foram disparados para assassinar um homem de 38 anos. A vítima chegou de moto a um estabelecimento, foi baleada e morreu no local. Davi estava no mesmo lugar junto com a mãe e um dos tiros acabou acertando ele. O menino foi socorrido para um hospital da região e depois levado para o hospital infantil do município. Um susto difícil de esquecer. Nós paramos para beber água. Aí, do nada, eu escutei um barulho muito alto no meu ouvido. Aí, quando eu fui ver, ele estava caindo já em cima de mim, com a perna sangrando. O homem morto no chão, todo mundo correndo, e eu desesperada. Eu peguei ele no colo, meu filho. Aí Deus enviou um anjo que botou eu, mas ele dentro do carro e levou para o hospital. Mas a situação melhorou e nosso amigo saiu do hospital. Agora é se recuperar direitinho e realizar o sonho da bicicleta. Como é que tá o coração da mamãe? Nossa, aliviado. Graças a Deus. Ele tá ali animado. Doido pra andar na bicicletinha dele. Obrigado. Toca aqui. Valeu. Boa recuperação, viu? Tá bom, obrigado. Deus te abençoe. Você também. Amém. Amém, Davi. Olha só, gente, o Davi tá pedindo, sabe o quê? Uma bicicleta. Quem puder fazer uma doação, pode ser uma bicicleta usada. O telefone dele é o 99928-7403. 99928-7403. Sobre as investigações, elas ainda estão em andamento, mas até o momento nenhum suspeito foi detido. Agora a gente fala de mais uma operação da polícia no combate aos crimes de abuso sexual infantil. Um homem de 29 anos foi preso. Isso aconteceu no interior do estado e o acusado confessou que comprava vídeos com imagens de exploração de crianças. Vanusa Santana está ao vivo e tem mais informações pra gente. Vanusa, mais um caso absurdo, hein? Exatamente, George. Esse mecânico tem 29 anos, como vocês disseram aí. Ele foi preso na última terça-feira em Laranja da Terra, na oficina mecânica dele. No local, os policiais encontraram aí vídeos e fotos com conteúdo pornográfico infantil. Uma dessas fotos, George Bruna, chamou a atenção da Polícia Civil. Era uma mulher que amamentava um filho. Até aí tudo bem, porque quem é mãe sabe que nessa época a gente costuma realmente tirar fotos. Entretanto, os policiais descobriram que essa foto havia sido comercializada pela própria mãe, que estava na foto ali, teria sido vendida por R$80. Esse mecânico, então, confessou o crime, disse que costumava comprar fotografias e vídeos por esse material. Ele costumava pagar de R$30 a até R$80. Então a polícia, é claro, prendeu ele. A princípio a polícia tinha ido até a oficina, até o endereço dele, com a informação passada pela Polícia Federal de que uma mulher teria entrado num fórum internacional, estaria comentando que era mãe e estaria cometendo incesto com o filho. O que aconteceu? Os policiais chegaram até esse endereço e quando chegaram lá, eles viram que essa mulher, na verdade, que estava no fórum, era esse mecânico. Ele se passava, por uma mulher, ele criou uma historinha justamente para poder ter contato com outras pessoas que tinham o mesmo interesse dele. Na manhã de hoje, o delegado Breno Andrade, que é o titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, deu uma coletiva junto com os demais colegas de trabalho e agora você confere aí as informações sobre essa prisão. As investigações começaram a partir do momento que o criminoso, se passando por uma mulher em um fórum na internet, começou ali a criar uma história de que ele era uma mulher, uma mãe, e que possuía uma criança e que praticava incesto com essa criança. Ele falou que essa parte que ele se passava por uma mulher é chamada de roleplay. Ele inventava um personagem feminino e gostava de fantasiar com aquilo e no final
ele pedia fotos e vídeos de abuso e exploração sexual infantil. Essa mensagem foi monitorada e foi encaminhada para a polícia para verificar se de fato isso procedia ou não. Iniciamos as investigações, identificamos que se tratava de um homem que não possuía filho nem filha, cumprimos o mandado de busca e apreensão na residência dele e ao chegar na residência, identificamos que ele possuía nos seus dispositivos eletrônicos ali vídeos de crianças sendo abusadas. Verificamos casos também que ele disse que solicitava fotos de mulheres amamentando e pagava por esse conteúdo. Verificamos também que ele pagava de R$30 a R$80 para receber materiais de abuso e exploração sexual infantil e agora a Polícia Civil vai atrás das pessoas que vendem esse material para ele. Vamos identificar essas pessoas e também levar essas pessoas à justiça. Pois é, né? Ontem foi passada na Câmara Federal uma mensagem aí que vai tornar o crime aí de exploração sexual contra a criança hediondo. Porque a gente tem relatado aqui, na semana passada, inclusive, que uma dessas pessoas foram presas na Operação Predador, que é feita pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, acabou sendo liberada porque pagou uma fiança, até uma fiança alta de mais de R$60 mil. Ou seja, né, ele comete um crime que é um crime horroroso, um crime que poderia ser hediondo, e acaba sendo aí a justiça liberando, porque a legislação permite. No caso de hoje foi arbitrada uma fiança, né, como o delegado falou, e esse rapaz não tinha como pagar e acabou ficando preso aí. A gente torce para que realmente essa lei passe, porque vai para o Senado agora. Bruno e George. É verdade, né? Tem que tornar mais rigoroso mesmo esse tipo de crime. É um absurdo, né? E com a identificação do acusado. Exatamente. Agora, Vanusa, você traz o caso de uma mãe que esfaqueou o próprio filho. Os dois estavam bêbados, Vanusa, é isso mesmo? Verdade. É uma história muito triste de contar. Uma mãe, né, esfaquear aí o filho. Esse caso aconteceu ontem à noite no bairro Santo André, em Cariacica. A mãe é uma pensionista de 58 anos. O filho dela é um serralheiro. Os dois estavam bebendo dentro de casa quando tiveram um desentendimento, pasmem, por causa de carne. Ele teria comprado um pedaço de carne e quando chegou em casa, ele não tinha mais carne para ele jantar. Os dois estavam ali bebendo, acabaram ali entrando em luta corporal. A mãe desferiu pelo menos 2 golpes nas pernas desse rapaz. A cena muito chocante. Aí a gente tem imagens do local onde tudo aconteceu. Na manhã de hoje, a gente tentou pelo menos conversar com ela. E agora vocês de casa acompanham o que ela disse pra gente. Tá com a faca na mão, aí ele pegou e chutou a faca. Furou o pé dela, foi só isso. Mas vocês estavam brigando, discutindo? Tava. Por quê? É porque a gente já briga direto mesmo. Oi? Mas a senhora ontem estava bebendo com ele? Tava. E aí a faca pegou, foi na perna dele? No pé, no dedo. Isso já tinha acontecido antes, dona Não. A senhora está arrependida? Não fiz nada com ele, não tô arrependida, né? Pois é, esse rapaz serralheiro, ele foi hospitalizado, continua internado. Já a mãe dele, a pensionista, na manhã de hoje, como vocês viram, ela passou pelo DML e foi encaminhada ao centro de triagem de Viana depois de ser autuada em flagrante por lesão corporal. Bruno e George. Valeu, Vanusa Santana. Obrigado pelas informações. Olha, gente, na Serra, marido e mulher foram assassinados a tiros, isso dentro de casa. Antes da execução, a filha do casal de 6 anos foi retirada da casa pelos criminosos. O casal Bruna Mara Ferreira Silva, de 26 anos, e Márcio Rony, de 34, além da filha do casal, uma menina de 6 anos de idade, foram surpreendidos pelo assassino quando estavam dentro de casa, que fica no bairro Maringá, na Serra. Os assassinos chegaram de carro por volta das 3 horas da manhã. Cortaram o cadeado do portão da garagem com esse alicate, que foi deixado para trás. Gritavam que eram policiais. Foram então para a residência das vítimas, que fica na parte de trás. Invadiram a casa, agora gritando, além de polícia, muitos palavrões. Eles arrombaram a porta e foram direto para onde o casal estava dormindo e executaram os dois friamente. Cada um, de acordo com a polícia, levou mais de 20 tiros, principalmente na região da cabeça. A perícia encontrou no local munição de 5 calibres diferentes. Assim que os assassinos entraram no quarto, eles se depararam com uma menina de 6 anos de idade, filha do casal. Um deles chegou a empurrá-la para fora do quarto, porque iam, falaram até para a menina, matar a mãe dela.
Assim, enquanto os pais estavam sendo executados, ela saiu de dentro da residência. Tentou entrar na casa da avó, mas a porta estava fechada. Então, caminhou por um único lugar que estava aberto. Justamente esse portão aqui que foi arrombado pelos assaltantes. A menina, então, vejam só, acabou ficando aqui, na calçada, na rua, do lado de fora, até ser resgatada por uma vizinha. A criança ficou na casa da vizinha e chegou a comentar o que viu no momento do arrombamento. Saiu do local para não ver os pais sendo mortos. Na rua, ninguém sabe dizer ao certo o que aconteceu. Márcio tinha sido preso por tráfico e saiu da cadeia há cerca de 6 meses. Ele ainda usava tornozeleira eletrônica. Bruna trabalhava como auxiliar de serviços gerais. O motivo do crime ainda não foi esclarecido, nem os assassinos ainda identificados. Meu Deus do céu, que trauma para essa criança. 6 anos. 6 anos. Suzy, você esteve na casa hoje mais cedo, né, onde aconteceu esse crime, onde marido e mulher foram executados. Tem mais detalhes dessa história pra gente, Suzy, porque foram mais de 50 tiros, né, somando aí os tiros que mataram os dois. Sim, George, foi um trauma ali para aquela criança e também para a família, tanto que eles nem quiseram se pronunciar. A mãe do rapaz que foi executado ali, do Márcio, estava dopada, dormindo, e a família não quis também falar nada, contar sobre o que aconteceu. Agora, para quem vive ali perto, foi uma noite de terror, uma madrugada muito assustadora, porque eles ouviram muitos disparos. Como eu disse, a Polícia Civil contou 5 calibres de armas diferentes que foram usadas nessa execução. A menina, de 6 anos de idade, logo depois de ter passado por tudo isso, de acordo com a vizinha que a acolheu, não comentou mais nada, não teve condições de abrir a boca para falar nada nesse sentido. O curioso é que a gente tenta entender o que pode ter motivado um crime de modo tão cruel. Márcio Rony, ele já teve passagens pela polícia, já cumpriu pena pelo tráfico de drogas, já teve um homicídio nas costas, enquanto Bruna não tinha nada de errado, trabalhava como auxiliar de serviços gerais. O Márcio, inclusive, estava usando uma tornozeleira. Não se sabe qual teria sido o motivo ainda de um crime tão violento como esse. O que se sabe é que logo que os assassinos entraram na casa, retiraram a criança, teriam empurrado ela para fora do quarto e teria, inclusive, um deles falado que era para a criança sair dali e ir embora, porque eles iriam matar a mãe dela. Olha só a frieza dessas pessoas em dizer isso para uma criança de 6 anos de idade. É claro que nesse momento essa criança vai precisar passar por uma avaliação psicológica para ver o dano que foi causado, um crime tão cruel como esse. E assim como você, meu amigo, e os amigos do TN, eu estou muito curiosa para saber o que teria motivado isso. Os crimes que ele praticou com relação ao tráfico, alguma outra situação mais recente, enfim, só agora a polícia para investigar esse caso e tentar encontrar as razões que as pessoas usaram para cometer uma crueldade dessa. George, Bruna. Agora, Suzy, é tão cruel, né, que a gente faz uma pausa aqui para pensar nessa menina de 6 anos. Você tinha falado que eles pegaram essa menina e falaram, sai daqui que a gente vai matar o seu pai e sua mãe. Agora, eles pegaram essa criança e levaram para o meio da rua, porque você também trouxe que ela começou a procurar outras pessoas. Você tem informação precisa sobre o que aconteceu com essa criança no momento em que eles disseram para essa criança sair lá do local do crime? Pois é, George, quando a gente foi até o local, a informação que nós tínhamos é que um desses executores, a gente também não tem noção de quantos, teria pego a criança dentro de casa, levado para a rua e deixado lá na calçada. Só que quando nós chegamos ao local, quem esteve muito mais próximo daquilo que aconteceu, me corrigiu, falando que, na verdade, a criança tinha sido posta para fora, mas era do quarto, quando esses homens entraram para executar os pais dela. Perdida ali no meio da casa, que fica nos fundos de uma garagem, ela tentou ir para a casa dos avós, porque ali é um conjugado, ficam várias casas juntas, só que a porta estava trancada. Ela então tentou buscar uma saída dali, porque já estava ouvindo os tiros da execução. E como a gente falou, né, muitos. O único local que tinha aberto era qual? O portão da garagem que dava acesso à rua. A menina então saiu dali, saiu de casa,
tomou a rua, mas estava escuro na hora, então ela ficou sentadinha na calçada do lado ali da residência dela, quietinha, até que esses homens, esses executores, saíram de dentro de casa, entraram no carro e sumiram. Só aí, quando tudo ficou quieto, é que os vizinhos saíram para saber o que estava acontecendo. Uma primeira vizinha viu onde aquela criança estava e rapidamente foi lá, abraçou essa criança, acolheu e levou para dentro de casa. Então ela foi retirada pelos executores, pelos assassinos, de dentro da casa, de dentro do quarto onde ela estava, para não ver pai e mãe sendo executados. Mas ela ouviu tudo, viu? Ouviu o momento do arrombamento, em que eles deram uma pesada na porta para entrar, ouviram no momento que eles entraram gritando que eram polícia, e dizem os testemunhas ali ao redor que gritavam muitos palavrões, e aí que ela saiu. É isso, Georgia. Que triste, que história triste. A gente vai seguir acompanhando esse caso. Quem tiver alguma informação sobre os suspeitos, né, de cometerem esse crime tão bárbaro, pode ligar aí para o Disque Denúncia 181, né? As ligações são anônimas. Ô Suzy, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Bom trabalho para você. Olha agora o flagrante de um acidente no sul do estado, hein? A batida foi na BR-101, em Mimoso do Sul. A carreta parada no estacionamento de um posto estava se preparando para atravessar a pista, mas um caminhão que seguia na via não conseguiu frear a tempo e bateu na lateral do veículo. Com o impacto dessa colisão, o baú da carreta ficou completamente destruído, olha aí. Já a carga de granito ficou toda espalhada na pista. Apesar do susto, né, os motoristas não se feriram. Gente, atenção, uma pesquisa mostra o tamanho do endividamento das famílias capixabas. E o número assusta. Quase 90% dos moradores de Vitória não conseguem pagar as contas. E nesse momento, amigos, melhor do que entrar na ciranda dos empréstimos é buscar informação para negociar o que você já deve. A palavra de ordem é educação financeira. Luciano já está na área. É isso mesmo, né, Luciano? A gente precisa entender o que está acontecendo na nossa vida financeira para a gente arrumar um jeito de sair das dívidas, né? Não arrumar mais dívida, meu amigo. Exatamente, minha amiga Bruna falou tudo, né? Como se diz aí, eu tô contigo e não abro. Boa tarde para você, boa tarde para o George, para amigo, para amiga do TN. E só para acrescentar mais um dado alarmante que nós temos aqui, olha só, o cartão de crédito, nosso querido e amado cartão de crédito, compromete 80% da renda familiar. E além disso, em Vitória, pelo menos 25 mil famílias já alegaram que não tem como pagar as dívidas. Vamos fazer o seguinte, vamos bater um papo agora com o especialista, economista aqui, Ricardo Paixão, economista, professor de economia também, vai esclarecer algumas dúvidas e ajudar a gente a sair dessa corda no pescoço, né, Ricardo? Então a gente falou agora, né, o termo de ordem é educação financeira. Como que isso é importante, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente a educação financeira é fundamental, até porque nós temos várias ferramentas, como você bem citou, o cartão de crédito que é uma ferramenta, é uma boa ferramenta, mas a população tem que saber utilizar. Primeiramente, não tem um limite muito elevado do cartão, né? Você comprar somente aquilo que você precisa e pagar o valor total do cartão até a data de vencimento. Porque senão, se você usar, fazer compras no impulso, comprar muitos itens, você pode fazer com que a fatura chegue e você não tenha condições de pagar. Agora, cá entre nós aqui um segredinho, para ninguém ficar sabendo. E a taxa mínima do cartão de crédito é importante pagar? Vale ou enrola a pessoa mais ainda? Olha, pagar o mínimo do cartão de crédito é sempre muito complicado. Deve ser naquela situação extrema. A população tem que evitar ao máximo, até porque os juros do cartão de crédito é um dos mais altos que operacionaliza no mercado, em torno de 400% ao ano. Quando você paga o mínimo, vai estar incidindo esses juros, né, no valor da próxima fatura. Então o recomendado é você se planejar antes, né, para que você possa pagar a fatura na sua totalidade e evitar o pagamento mínimo. Se isso acontecer, tem que ser numa eventualidade, mas o próximo mês você tem que pagar o pagamento total, até porque se você não pagar, eles vão jogar você num parcelamento automático e aí a incidência de juros vai fazer com que sua dívida se transforme num montante muito elevado. A bola de neve vem para quebrar todo mundo.
sem dúvida, né? Embora a gente está passando por uma situação, estamos saindo ainda de uma pandemia, né? Nós sabemos que o desemprego está reduzindo, mas está num nível muito elevado ainda, então isso tem pressionado o orçamento das famílias. E com isso as pessoas estão com dificuldade até de consumir alimentação básica, né? Muitos estão recorrendo a essa ferramenta do cartão de crédito, mas sem muito controle. É importante a população saber usar o cartão a seu favor para não se enrolar e entrar num alto grau de endividamento. Agora você falou, Ricardo, de uma situação extrema. Vamos imaginar aqui uma situação. A gente disse agora há pouco que 25 mil famílias, pelo menos em Vitória, disseram que não tem como pagar as dívidas. Agora, numa situação bem extrema, imaginamos aqui que uma família tem que escolher, né? Ou pagar o cartão de crédito ou então comer. O que fazer nesse caso? Olha, é claro que a alimentação básica para você manter sua subsistência tem que ser prioridade. É importante você deixar claro com o credor que você não tem condições de pagar naquele momento, mas que você vai tentar fazer esse pagamento quando possível, mas priorizar sua alimentação básica para manter sua subsistência. E aí você pode procurar instituições como o Procon, por exemplo, que ela tem uma interface de negociação entre a pessoa que está devendo e a instituição que você contratou, né, aquele serviço. E com isso você tentar uma renegociação por uma situação onde você tenha condições de pagar e fazer com que aquelas parcelas cabem no seu orçamento. Só mais uma perguntinha para a gente encerrar aqui a nossa participação ao vivo. Pegar empréstimos para pagar dívidas de cartão de crédito, por exemplo, vale a pena ou não? Sempre é importante a pessoa fazer uma análise muito criteriosa. E se você não souber fazer a análise, buscar um especialista, tá? Em um caso específico, onde uma pessoa tem apenas uma dívida de R$2.000, uma hipótese, né? Essa dívida está sendo contratada no cartão de crédito, com uma taxa de juros de 400% ao ano, muito elevado. Nesse caso específico, o que seria recomendado? Você pode pegar um empréstimo consignado, né? Aquele empréstimo que é descontado direto na folha de pagamento, pegar o valor total, pagar totalmente o cartão de crédito, ficar com uma dívida com custo menor. Isso é a portabilidade de dívida. Você vai trocar uma dívida com custo muito alto com uma dívida com custo menor. Mas isso tem que ser num caso específico, com muito controle, e se a pessoa não souber fazer essa análise, procurar um especialista, de preferência um economista. Meu amigo, muito obrigado. A gente bateu um papo agora ao vivo com o Ricardo Paixão, economista, especialista no assunto, que deu dicas muito valiosas pra gente, né? E aí, Bruna e Jorge, estão endividados ou não? Falem a verdade, hein? Estamos administrando bem para não ficar endividado, né, gente? Olha, difícil. Mas olha só, obrigada. As informações são muito valiosas mesmo. Eu tenho certeza que quem está em casa também se identificou, ainda mais no fim de ano, né? A gente acaba gastando mais, então tem que saber identificar ali para não ficar realmente na bola de neve e apertando tudo e já entrar um ano com muito mais dívidas, né? Taca a primeira pedra quem não tem uma dívida. Não é? É né? verdade. Vamos pensar difícil assim. demais. Ô Lu, obrigada aí pelas informações. Agradeço também ao nosso entrevistado. Pausa rápida no TN1 e na volta o cultivo de maconha dentro de um apartamento em Cariacica. Vídeo mostra bandidos apontando armas para servidor do IASES na Vila Rubim, em Vitória. O TN1 e o mercado de trabalho. O estado tem mais vagas de emprego e redução de demissões. A gente volta rapidinho. Estamos de volta, 12h44. Pés de maconha foram apreendidos dentro de um apartamento em Cariacica. Olha só o momento em que a polícia entra no local e descobre a estufa onde a planta era cultivada. Segundo a polícia, a casa é de um homem de 22 anos que estaria usando o apartamento no bairro Itapemirim para armazenar maconha e outras drogas para os traficantes. Ele já tem passagens pela polícia pelo mesmo crime e foi vítima de uma tentativa de homicídio logo após essa apreensão aí. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo no bairro São Geraldo, no momento em que um motoboy foi executado. Os policiais foram até o hospital onde o suspeito estava e deram voz de prisão. Depois de receber alta, ele será encaminhado ao presídio. Olha, agora a gente vai falar de um vídeo que está circulando nas redes sociais e mostra dois homens dentro de um carro apontando armas para um servidor do IASES. Bota aí para a gente vendo esse vídeo, porque é muito grave. Olha isso, gente, o servidor está seguindo de moto logo à frente dos criminosos, sem nem imaginar, né, que a dupla está apontando aí armas na direção dele. Esse registro, a gente observa bem ali a região, foi feito no centro de Vitória. O Instituto de Atendimento Socioeducativo
Investigativo do Estado, que é o IASES, já está ciente desse caso e diz que está tomando as providências legais, até porque nesse vídeo um dos homens, gente, fala em matar o motociclista. Claro, a gente procurou também a Polícia Civil, que diz que não é possível confirmar a data e nem a localidade onde essas imagens foram registradas, apesar de ser muito claro aí que é no centro de Vitória, né, que conhece a região. Mas ressaltou também a polícia que a inteligência está monitorando as atividades criminosas em todos os ambientes e está realizando o trabalho investigativo contra o tráfico de drogas em todo o estado. Agora, roda aí o vídeo para a gente ouvir o que esses criminosos falam. Pois é, só na musiquinha ali, nas ameaças, né? Preciso apuração. Olha, uma pesquisa, ou melhor, uma perseguição pelas ruas de Vila Velha terminou com o chefe do tráfico de drogas do bairro Novo México preso. As imagens mostram os agentes da Guarda Municipal em perseguição pela Avenida Leila Diniz, em Novo México. O alvo era o carro cinza. Cercado, o motorista finalmente decide obedecer a ordem de parada. Ele bate com o carro em um caminhão e, em seguida, é imobilizado no chão pelos agentes. O veículo era roubado e foi identificado com a ajuda do Cerco Inteligente de Segurança de Vila Velha. Conseguimos pegar ele aqui, fechamos tudo aqui. Mas o veículo roubado aí recuperado nesse momento aí pelos motopatrulha e as guarnições em apoio. O homem já tem passagens pela polícia por desobediência e posse de droga. Ele é apontado como gerente do tráfico do bairro Novo México. O suspeito disse aos policiais que pegou o carro emprestado de um amigo para fazer compras no supermercado com a esposa, que também estava dentro do veículo no momento da abordagem. O homem foi levado para a delegacia. Vem comigo que chegou a hora de falar do Capixaba Cap, hein? Do próximo domingo tem premiação imperdível na semana especial. Tem 4 picapes para você. É uma Estrada Endurance no primeiro e no segundo prêmio. No terceiro prêmio tem uma Toro Endurance e no quarto prêmio tem uma Toro mais R$20 mil. E ainda tem 20 giros de R$1.250, tudo com dupla chance de ganhar. Não dê bobeira, né? Compre vários Capixaba Cap e concorra a 4 picapes no próximo domingo. Faz o seguinte, aponte o celular para esse QR Code aqui, compre agora ou compre num ponto de revendas aí, pertinho de você. Lembre sempre de informar seu CPF e telefone quando for comprar seu título, tá? É uma forma do Capixaba Cap te identificar mais rápido. Então presta atenção, não diz que eu não avisei. Tem 4 picapes no Capixaba Cap do próximo domingo. Ao adquirir esse título, você pode contribuir com a Vitória Down. Capixaba Cap, custa pouco sonhar. Um susto agora na Serra. Um caminhão desgovernado desceu uma ladeira e só parou ao bater em um carro. Ele acabou ficando de rodas para cima. Um acidente aconteceu na rodovia Norte-Sul, perto do acesso do bairro Colina, na Serra. O motorista contou que perdeu o controle do carro e virou parando assim. Estava carregado com material de construção para ser entregue tanto no bairro como nas proximidades. Um dos ajudantes que não precisou ser socorrido contou pra gente que eles iriam fazer uma entrega aqui no bairro Colina, mas curiosamente pegaram essa pista aqui que sai do bairro. Ele disse ainda que o caminhão teria perdido os freios, só que os agentes de trânsito aqui da Guarda Municipal da Serra mostraram para a nossa equipe essas marcas de frenagem no chão que terminam exatamente aonde o caminhão vira. Aí fica aquela pergunta, qual teria sido a causa do acidente aqui nessa pista? O motorista e os 2 ajudantes que estavam no carro saíram sozinhos de dentro do veículo. Foram socorridos pelo SAMU. O motorista e um ajudante que estavam sentindo fortes dores no corpo foram levados pelos socorristas para o Hospital Jaime dos Santos Neves. Olha, gente, mães e pais do bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, estão pedindo ajuda, tá? Para que uma creche não seja fechada. O CEMEI já existe há mais de 40 anos. Pois é, Bruna, segundo os pais, a prefeitura anunciou o fechamento da creche sem antes conversar com os moradores da região.
Ninguém aqui se conforma com o fechamento da creche. Aqui é do lado da minha casa, literalmente do lado. Ele levanta na hora de ir para a creche, eu dou banho e arrumo. Se eu descer lá para baixo igual eles querem, eu vou ter que sair de casa 12h20. Eu tenho mais 2 crianças pequenas, então eu tenho que me dividir em 3 com a creche do meu lado. A creche Luiz Carlos Greco, no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, de acordo com as mães, vai matricular só até o ano que vem. Depois disso, vai fechar as portas. Foi feita uma reunião com o Conselho dos Pais, né, e os líderes comunitários. Eles decidiram informar por conta própria esse fechamento, né, que ano que vem já não vai ter as rematrículas do matutino. Quem estuda de manhã não vai ter matrícula mais, eles não estão fazendo rematrícula nem matrícula, só vai ter ano que vem o turno vespertino e depois o fechamento. Minhas netas hoje, tem uma que é engenheira ambiental, que estudou aqui. Tem uma outra que forma agora para advogada, que estudou aqui. Tem uma outra que é fisioterapeuta, forma agora no final do ano. Estudou aqui. A comunidade reclama que a prefeitura quer remanejar as crianças dessa unidade aqui para outras 3 creches. 2 ficam no bairro Ilha de Montebello e a terceira em Jucutuquara. Daí vem outro problema que as mães reclamam. Elas afirmam que nessas 3 unidades não existem vagas para os filhos. O município alega que eles fechando aqui, a comunidade vai ter certeza que vai ter creche lá embaixo para as crianças. Hoje não tem. Hoje você liga para as creches, não tem vaga. Nem para tempo integral, nem para grupo 1, não tem vaga. Agora eles querem fechar um patrimônio antigo que é nosso e nós vamos lutar pelo que é nosso. De quem é que sai o dinheiro? Não é do povo? Não é do nosso bolso? Não somos nós que bancamos a creche? Então, nós temos essa solução. O dinheiro sai da gente, então a creche vai fechar por quê? O local tem capacidade para 60 alunos em cada turno. A comunidade também reclama que não foi consultada sobre a mudança. Eles só informaram a gente a ata de fechamento, mas não nos ouviram. O que a gente quer é que a gente seja escutado e que essa creche continue a funcionar e que tenha propostas boas para ela. Essa creche não pode fechar, eu não admito. Bom, gente, a Secretaria de Educação de Vitória diz que ainda está analisando a situação, mas pontuou que o CEMEI tem baixa procura por vagas pela comunidade. No início de 2022, foi feito um movimento de busca ativa para novas matrículas em parceria com as lideranças do bairro e a diretoria da unidade de ensino. No matutino, foram ofertadas 2 turmas com capacidade de 15 vagas cada uma e não houve adesão, de acordo com a Prefeitura. Atualmente, pela manhã, o CEMEI tem 15 crianças matriculadas e à tarde são 48. Olha, de acordo com a Prefeitura, isso significa um custo de 2 milhões por ano para manter o equipamento público funcionando. Mais de 31 mil por criança matriculada. Para as famílias da região que estiverem buscando matrícula na educação infantil, há vagas em outros CEMEIs da região. Lembrando que educação não é custo, né? É investimento, mas está aí a resposta da Prefeitura para essas mães e para esses pais também. Olha, gente, as vagas de trabalho cresceram no estado, tá? O setor de comércio e serviços são os que mais empregam. Para a gente ter uma ideia, dados da FEComércio revelam que em setembro, quase 8 mil postos de trabalho foram criados aqui no Espírito Santo. Viviane queria uma oportunidade como vendedora fazia tempo, até que encontrou uma vaga nesta loja de cosméticos. Ela trabalhava como estoquista. Já estava procurando um serviço de vendedora, né? Um foco totalmente diferente do que eu estava trabalhando. Quem a contratou foi a Vanderleia, dona da loja, depois que as vendas começaram a crescer. A pandemia, a gente precisou demitir bastante e agora a gente está de novo recontratando devagar, né? E estamos seguindo de acordo com o fluxo. Assim como a Viviane encontrou uma vaga de emprego aqui na loja da Vanderleia, outros capixabas querem terminar 2022 com emprego novo. Só o comércio já vai abrir 5 mil novos postos de emprego até o final do ano. Em setembro agora, nós criamos 30% a mais de emprego
do que os criados em setembro do ano passado. Indústria empregou, comércio empregou, serviço principalmente empregou muito. E isto é, assim, uma confirmação de que todos os setores econômicos estão otimistas com relação ao final de ano. O Torneio Mundial de Futebol e o Natal vão demandar mais mão de obra, mas além dos estabelecimentos comerciais, outras áreas têm colaborado para uma queda do número de desempregados. De acordo com os dados do IBGE, o Estado do Espírito Santo registrou uma taxa de desemprego de 8% no segundo trimestre de 2022, uma taxa de desemprego abaixo da média nacional, que ficou em 9,3%. No Espírito Santo, estamos conseguindo reduzir a taxa de desemprego com o aumento da renda real do trabalho, de 2,9%. Para quem está à procura do tão sonhado emprego, a Viviane dá dicas. A gente não pode desistir, tem que persistir sempre, né? Continuar procurando, entendeu? E sempre estar correndo atrás e evoluindo também, né? Principalmente na área da informática, né? Que hoje tudo é pelo WhatsApp, pelo Instagram. Então, assim, é super bacana e tem que estar sempre aberto o que é novo. É isso aí, a área da qualificação, né? Dados do CAGED mostram que de janeiro a setembro, quase 45 mil postos de trabalho com carteira assinada foram criados no estado. Os municípios que mais criaram empregos foram Serra e Aracruz. Pausa rápida no TNU e no retorno tem os gols da rodada, hein? Fique com a gente, perde não. Gols da rodada chegando com o empate do Flamengo de Bruna Maria para o Juventude. Quem merece, que jogo, hein? Mas olha só, a gente vai mostrar também a goleada do Fluminense sobre o Goiás e muito mais. Roda aí. Fluminense e Goiás. Aos 32, Matheus Martínez cruza da meia direita. Cano se livra da marcação de Vaguinho, testa firme na entrada da pequena área e manda para o fundo do gol. Aos 38, Michel Araújo é lançado na ponta direita e cruza rasteiro. Alan se antecipa a Lucas, finaliza antes de Tadeu e a bola morre no fundo da rede. Aos 45, Michel Araújo fecha o placar. Final Fluminense 3, Goiás 0. Palmeiras e América. Na cobrança de falta, Benítez chuta colocado, tirando o peso da bola, que pega muito efeito. Passa pela barreira e entra no ângulo direito, raspando a trave. 1-0 América. Aos 41, Gustavo Scarpa empata na cobrança de pênalti. Aos 35, Gabriel Menino cruza fechado de canhota. Murilo sobe muito bem no meio da área, cabeceia no canto direito e vira o jogo. Final Palmeiras 2, América 1. Coritiba e Corinthians. Manga abre o placar para o Coritiba. Duqueiroz empata aos 30. Manga cobra pênalti e coloca o Coritiba na frente. Mas Yuri Alberto deixa tudo igual aos 3 da segunda etapa. Final Coritiba 2, Corinthians também 2. Flamengo e Juventude. Mateuzinho abre o placar para o Mengão. Paulo Henrique empata para o Juventude. Minutos depois, Adson amplia. Mas aos 45 da segunda etapa, Ayrton Lucas fez um passe dentro da área para o Ayrton, que girou diante da marcação e finalizou. A bola tocou na trave esquerda antes de entrar. Final Flamengo 2, Juventude também 2. E olha, gente, falando em Mundial de Futebol, em futebol, olha só o nosso recadinho para você. Oi, amigos e amigas, tudo bem com vocês? A gente está aqui para dar um recado muito especial, né, Diego? Com certeza, olha só, um monte de álbum do Mundial de Futebol que está acontecendo no Catar. Sabe o que é pra quê isso? Eu acho que é para sortear para quem está assistindo a gente. Que maravilha! Eu acho, então fica ligado porque sexta-feira aqui no Instagram vai rolar sorteio de álbum e olha só, vem com figurinha, tá? Então é muito fácil participar, né? Muito fácil, é só marcar 2 amigos, seguir o nosso Instagram, @TV Tribuna Jornalismo. Olha só, tá caindo aqui, vem um monte de figurinha também, gente, ó. Participe dessa promoção, hein? Vem, beijo! Uma
maravilha, né? Para participar é só Imperdível. seguir. Você tá fazendo o quê? Você já tá seguindo a nossa página? Você já Já segue, sigo, né? tô indo lá ver tá os participantes. Tá querendo comentar também? Olha, muita gente participou, hein? De ontem para hoje. Mas ainda dá tempo, tá? É só seguir a nossa página no Insta, @TV Tribuna Jornalismo, @TV Tribuna Jornalismo e marcar 2 amigos ou amigas no comentário. Ó, vocês viram, são 25 álbuns do Mundial de Futebol com figurinhas. Não dá pra perder, né? O sorteio é amanhã, então corre e segue a gente no @TV Tribuna Jornalismo agora. 1h05, hora de encerrar o TN1. Beijo enorme pra vocês, até amanhã. Tchau.